Show de bola. Então, o tema da palestra é transtorno obsessivo compulsivo, tá? Eu vou abordar um pouco da introdução e a visão clínica pela teoria cognitiva comportamental. Pode passar. E nada melhor para a gente começar a entender o que é o transtorno obsessivo compulsivo. O transtorno obsessivo compulsivo, ele é um transtorno neuropsiquiátrico debilitante, em que a gente tem pensamentos intrusivos, que é a obsessão, pensamentos negativos, aí depois tem a emoção, por exemplo, ansiedade, medo, e depois isso tem uma tentativa de reduzir esse pensamento aí negativo pela compulsão. Então, a compulsão são comportamentos repetitivos. Então, a gente tem, por exemplo, um pensamento negativo, eu não consigo fazer isso gera ansiedade, gera medo, e na tentativa de reduzir esse pensamento, tem a compulsão, que é um comportamento repetitivo, estressante e intenso, tá? Então, por exemplo, nessa imagem aí, a gente tem o balãozinho da obsessão, a gente tem o pensamento aí, por exemplo, negativo, a pessoa pensa assim, nesse caso, eu não consigo fazer isso de alguma forma vai me atrapalhar lá na frente, e esse pensamento vai gerar nela ansiedade, vai gerar nela um medo, e a partir disso, ela tenta de alguma forma neutralizar esse medo, essa ansiedade. Então, a válvula de escape que ela tem seria a compulsão. Então, ela faz comportamentos repetitivos só na tentativa de reduzir ou neutralizar esses pensamentos aí, tá? Pode passar, por favor. Eu trago aqui um artigo da Universidade de Cambridge e Harvard, que eles fizeram uma projeção de 1990 até 2020 e constataram que o TOC ele ficaria em 10º lugar aí das causas de deficiência, tá? O TOC ele é uma condição que afeta aproximadamente 2 a 3% da população. Pode passar, por favor. Bom, o estudo do transtorno obsessivo compulsivo durante a pandemia do Covid aí, ele corrobora para a confirmação da projeção do primeiro artigo lá, dessa projeção que teve de 1990 a 2020. Então, ele acaba confirmando a porcentagem de 2 a 3% da população que sofre desse transtorno aí, tá? O toque ele pode começar aí na infância, nada impede que ele comece na infância, mas é mais comum acontecer no começo da adolescência ou no começo da vida adulta aí, tá? A idade média da aparição assim do transtorno é entre 22 a 36 anos aí. Para a gente compreender um pouco melhor o transtorno obsessivo compulsivo, nada melhor do que ver um vídeo. Esse vídeo aí é de um rapaz, ele acorda pela manhã e ele tem a tarefa árdua aí de sair de casa. Então, pode iniciar o vídeo, por gentileza. Okay, I can do this. I can do this. It's going to be like any other day. Just keep my head down and keep walking. I can do this. What is my bag doing on the floor? Okay, do I have everything? I have my cord. I have my computer. I have my notebook. I think I'm forgetting something. I don't know. Zipper goes from left to right, and move that over to the right. Okay, I have my keys. Good. Put that there. My keys. My wallet. I have my wallet and my phone. I have my keys, my wallet, my phone. My keys, my wallet, my phone. My phone, my wallet, my keys. Okay. Am I forgetting something? I don't know. Okay. Left shoulder, right shoulder. Okay. Time for some shoes. Shoes, great. Hello, shoes. Right foot first. Always right foot first. I have to remember that. And time for the left. Okay. Wait, that's not how I tightened them before. Alright, let me do this again. I can do this. Deep breath. And yes, this is right. I got it. Finally. Okay. Out the door we go. Okay. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay, we're going. Here we go. Ah, puddles. I hate puddles. Okay, just gotta lock this up, make sure nobody breaks in. Turn once, twice, once again, twice again, once again, twice again, and I think we're okay. Good. That wasn't so bad. I can do this. I can do this.
And a sidewalk wouldn't be a sidewalk without the cracks, now would it? Ugh. Just gotta get a good stride going and I should be okay till I get to school. Ah, perfect. Ah, shit. Damn it. Oh, I have to start over. Okay, quickly back. Here we go. I can do this. I can do this. Back to the start. Back to the start. Here we go. And one more time. Right foot, left foot, left foot, right foot, left foot, right foot, left foot, right foot. Yes, yes. I've got this. I've got this. Here we go. Let's just hope I don't see any red cars on my way to school. That would be bad. Okay. Look at me. Yeah. All right, silver car. Perfect. Perfect. And now we get to the flowers. 17 flowers. There's more than 17. Yellow bus, yellow bus, yellow flowers, yellow bus. Perfect. Everything's going according to plan. Oh, would you look at that? The Davidsons finally sold their house. No more bratty kids running around with their fistful of dog shit. Man, use a condom, dude. 12 kids. So what's today? Tuesday? 8 times. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. I think I'm good. Okay, here we go. All right. Thank you. Thank you. I should really learn to say that out loud. And I'm making good time. Here we go. All right. Nice bush. There's a lady. Lady. Okay. Way too close. Way too close for my comfort. Oh my God. Is that a red car? Oh, now I have to adjust. Zip, 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 zip. Man, I hate red cars. Why couldn't you go to work today? Oh, stay home. Bom, com esse vídeo aí dá para ter uma noção de como que os impulsos, as Okay, I can do compulsões, this. I can do perdão, as this. compulsões It's gonna be atrapalham. like any other day. Você pode fechar, por favor? Aperta S. Tentei. Deixa eu ver. Aí. Bom, então dá para ter uma ideia de como que as compulsões aí, elas atrapalham a vida do indivíduo. Então, ele tem um pensamento ali que, por exemplo, no momento que ele está trancando a porta, ele tranca, confere novamente e vai conferindo até que ele consiga, de certa forma, eliminar algum tipo de pensamento aí e depois prosseguir. Tanto que ele fala, agora eu acho que ninguém vai roubar a casa aqui. E depois ele continua e fala, eu consigo fazer isso. Então a gente vê claramente como que a compulsão ela interfere diretamente aí na qualidade de vida desse sujeito, tá? Pode passar, por favor, Mike? Então, a partir disso, a gente tem a visão clínica aí pela TCC e como que seria, como que ocorre esse evento aí, essa situação. Então, a gente tem, por exemplo, o modelo cognitivo comportamental básico, que explica bem isso. Então, tem um evento, por exemplo, ele vai sair de casa ou vai fazer alguma coisa, depois ele tem uma avaliação cognitiva referente àquele evento. Ah, eu vou para um local onde tem muitas pessoas, ou eu vou para um local onde eu não me sinto confortável, ou eu vou fazer alguma coisa que eu acredito que eu não seja capaz de fazer. E daí então vem a emoção, que é a ansiedade, estresse, o medo, que interfere diretamente no comportamento. E aí o comportamento é a compulsão. Então ele tenta de certa forma aliviar essa ansiedade com a compulsão aí, com esses comportamentos repetitivos. Tá? Nesse caso aí, a gente está vendo na foto da direita, a gente tem um encéfalo normal, na atividade normal aí, e do lado direito dele tem um encéfalo com o transtorno obsessivo compulsivo. E a gente pode ver que no córtex pré-frontal e no córtex frontal aí tem uma grande atividade. O que acontece? Por que ocorre isso? Olha, depende de inúmeros fatores, são inúmeros mesmo, vai de indivíduo para indivíduo. Mas a gente tem a situação da depressão, tem a situação da ansiedade, tem experiências traumáticas que podem contribuir para o surgimento do transtorno, tem abuso físico e sexual aí quando criança,
tá? Então, são fatores assim que são fatores fortes para o surgimento do transtorno obsessivo compulsivo. Também tem alguns fatores biológicos aí, mas em sua grande maioria são eventos externos, tá? Pode passar, por favor. Perfeito. Em relação ao tratamento, a gente tem duas formas aí de se abordar o tratamento. Primeiro, é o tratamento medicamentoso. É um tratamento básico, normalmente utiliza-se antidepressivos, então ele vai atuar diretamente no sistema nervoso central e não vai deixar que fique aquela situação como a gente viu na foto de uma atividade cerebral intensa aí, relacionada aos pensamentos e depois os comportamentos. Um medicamento que foi indicado, que é bastante indicado aí, é o clomipramina. Ela é usada para tratamento de depressão e distúrbio do humor, tá? É um dos medicamentos assim mais utilizados em relação a isso. E a gente também tem aí, no caso, a terapia. A terapia, a gente vai ter duas ferramentas. Vai ter exposição e prevenção de resposta. A, a exposição e prevenção de resposta, ela funciona da seguinte forma. Ela evita que o paciente, ou tenta evitar, na verdade, que o paciente ele continue fazendo os rituais, as compulsões. Tenta evitar, por exemplo, que o paciente, quando ele está lá na casa dele, ele não fique conferindo 30, 40 vezes se ele trancou a porta com medo de alguém entrar, de ter algum tipo, por exemplo, de roubo na residência, tá? Outro exemplo também de tentar evitar rituais aí, os comportamentos, sempre lembrando também do ambiente controlado, uma pessoa que tem problemas aí com germes, com limpeza, o, o terapeuta ele tenta recomendar aí, ou ele recomenda para o paciente que ele use um garfo que não esteja para o paciente esteja sujo. Às vezes ele vai pegar um garfo assim normal, vai lavar ele uma vez e vai utilizar, ainda que ele ache que esteja sujo, porque às vezes o paciente vai lá e lava 10 vezes, 20 vezes, 30 vezes, então ele vai tentar evitar esse tipo de conclusão dos rituais aí, tá? Se o cliente praticar aí essa terapia consistentemente, a habilidade de enfrentar medos aumenta, então aí ele acaba ganhando ele acaba fortalecendo essa habilidade aí, então os medos, ele consegue enfrentar seus medos de uma forma melhor e os temores diminuem consequentemente, tá? Pode passar, por favor. Perdão. Tem as crenças limitantes também. As crenças limitantes, pode voltar, por favor. Tem o tratamento também em relação às crenças limitantes. Por exemplo, em alguns pacientes, o tratamento medicamentoso ele vai auxiliar para que seja feita a exposição e prevenção de resposta de uma forma mais tranquila, porque o paciente ele sofre com tratamento. É bem tranquilo a gente falar que faça isso, faça aquilo, indicar isso, porque não vai ser assim. É um tratamento doloroso. A dor psicológica, em algumas vezes, ela é muito mais intensa que a física. Então, para retirar os rituais aí, a gente tem o tratamento medicamentoso que auxilia junto com a exposição e prevenção de resposta. E também no setting terapêutico lá, a gente também pode trabalhar um pouco com as crenças limitantes desse sujeito. Por exemplo, utilizando como ferramenta questionamento aí socrático, tá? Aí o terapeuta ele vai, através de questionamentos, conduzir o paciente para que ele mesmo faça a descoberta, para saber se o pensamento está incorreto, se está correto, e chegar à raiz aí, que são as crenças nucleares. Tá bom? Pode passar, por favor, Michael. Bom, e a gente também está no período de quarentena aí, então acaba que influencia bastante tanto no tratamento quanto no surgimento de novos transtornos aí em algumas pessoas, porque a gente tem dois fatores preocupantes. Primeiro, que é o aumento da ansiedade, pela incerteza do que vai acontecer ainda. Então, com o aumento de ansiedade, as pessoas que já sofrem de transtorno obsessivo compulsivo, em sua a grande parcela delas, elas sofrem principalmente com ansiedade. Então, acaba que tem uma estimulação aí, tá? Então, a gente tem outro fator muito preocupante também, que é o isolamento social. Então, aumenta a ansiedade, a mesma coisa. Para as pessoas que sofrem com transtorno e a compulsão delas é com limpeza, então elas vão lá, limpam, sei lá, o prato 10 vezes,
fazem alguma coisa relacionada à limpeza, tem problemas aí, nesse caso, compulsão em relação à limpeza, a gente tem um agravamento que é a superestimulação dessa limpeza agora na quarentena. Então, a preocupação em excesso aí, por parte dos familiares, por parte dos veículos midiáticos aí, tem a superestimulação desse paciente. Então, isso dificulta o tratamento, em alguns pacientes isso intensifica, tá? Então, acaba que pacientes com transtorno obsessivo compulsivo que sofrem com essa compulsão aí, nesse período de quarentena, eles podem estar sofrendo um pouco mais que o normal, tá? Bom, pode passar. As referências que eu utilizei estão em seguida aí. Pode passar. Pode passar. Bom, é isso. Eu espero que tenha ficado claro. Foi uma introdução breve, tanto do transtorno obsessivo compulsivo quanto a visão clínica pela teoria cognitivo comportamental. Eu abordei 2 tratamentos. E eu agradeço bastante a organização do projeto, ficou maravilhosa. Agradeço o Michael também aí, sempre auxiliando bastante, e o quarteto científico que me apoiou lá nos grupos, tá? É isso. Dúvidas? Ô, Igor, agora eu vou chamar a Carla, que é a nossa mediadora, para apresentar, se tiver alguma pergunta, Ah, contribuição, tá. colocação. Beleza. Pode ficar à vontade, Carla. Boa noite, Igor. Boa Tem noite. umas parabenizações aqui no chat. Carolina falou que está excelente. Bruna, gostei que tenha falado da indicação de farmacologia. Milena, muito bom, Igor, muito esclarecedor. A professora, muito esclarecedor. Matheus, parabéns, Igor. Excelente explanação. Eduarda, parabéns, Igor. E tem uma pergunta da Carolina Teixeira. Então, quase sempre, as pessoas que desenvolvem o toque sofreram algum tipo de trauma e isso desencadeia alguma resposta do cérebro? Sim e não. Isso vai depender muito do paciente. Não é uma coisa exata. Alguns pacientes que sofreram alguns traumas, eles podem desencadear outros tipos de resposta em relação a isso, ou até vir a não desencadear. Mas uma experiência traumática aí, que o indivíduo ele ainda sofra de certa forma, pode sim desencadear em transtorno obsessivo compulsivo ou em outros transtornos aí. Vai depender muito da experiência e da percepção do indivíduo em si. Ótimo. Tem pergunta da Aline. Toque é genético ou pode ser desenvolvido? Também depende. Tem alguns estudos que relatam que, principalmente as mulheres, elas tendem a desenvolver o transtorno obsessivo compulsivo mais pela genética, pelo caso genético aí. Mas não é um estudo confirmado, tá? São só especulações enquanto isso. Mas o transtorno obsessivo compulsivo pode ser, sim, desenvolvido pela genética, mas os grandes fatores aí são experiências traumáticas, depressão, ansiedade. É, nesse caso específico, tá? Existem diferentes graus de toque? Sim, existem. Eu acho que existem características bem comuns a todos nós. O vídeo ilustra bem isso. Sim, existe. Aí tem uma discussão interessante que é qual que é a diferença do toque para aquele tique, às vezes, ou então mania. Depende bastante da intensidade. Algumas pessoas começam a identificar o toque pela mania. Às vezes um parente, um amigo fala assim, nossa, que mania estranha que você tem. Eu só tenho uma mania de, sei lá, descer e subir escada 30 vezes, 40 vezes. Mas aí a pessoa começa a identificar. Isso, nesse tipo de situação aí já está comprometendo bastante, de certa forma, a qualidade de vida do sujeito. Imagina que ele está lá no trabalho e ele deixa uma caneta cair. E por algum motivo ele tem que pegar a caneta 15 vezes. Passa seu chefe, passa seu colega de trabalho. Então isso, de alguma forma, atrapalha na qualidade de vida do sujeito. Então a questão de intensidade aí vai ser levada também pelo prejuízo de qualidade de vida desse sujeito.
Então, às vezes a pessoa tem um transtorno obsessivo compulsivo, em um grau mais leve, ela não sente necessidade, às vezes, de procurar tratamento, porque isso não incomoda, prejudica de certa forma, mas, posteriormente, pode vir a se intensificar aí, dependendo do que ocorrer na vida dela, às vezes passar por uma situação de ansiedade um pouco mais elevada no dia a dia aí, e, consequentemente, aumentar um pouco aí, tá? Ótimo, Igor. Muito obrigado pelas respostas. As perguntas